Olá, oitavo ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, para que logo que seja possível a gente volte a se ver lá no colégio, estudar junto lá, porque faz falta, né? Essa convivência diária. Mas tudo isso é por uma boa causa. Bom, eu fiquei muito feliz com o retorno de vocês dos exercícios da semana passada. Tentei pontuar todas as questões com vocês individualmente. Se ficou alguma dúvida, por favor, me deem um retorno, que eu explico, não tem o menor problema, tá bom? E porque essas questões da escrita musical que a gente está vendo é muito importante para que depois a gente consiga analisar as partituras, as músicas, entender melhor esse conceito, tá bom? Então, como a gente está em casa, eu vou aproveitar hoje para gente continuar estudando essa parte mais teórica, para quando a gente estiver junto no colégio, a gente possa praticar mais a questão musical, tá bom? Bom, semana passada eu falei sobre a notação musical na pauta, ou seja, se eu toco um dó, aonde que eu vou escrever? Como que ele fica escrito para mim? A gente viu em relação à altura das notas, o som das notas na pauta. Hoje nós vamos ver a duração das notas na pauta, na música também. Porque quando a gente vai escrever, duas informações são importantes. Primeiro, qual nota que é? Qual é o som? Em segundo lugar, qual a duração desse som? E para entender sobre a duração do som, a gente precisa conhecer as figuras rítmicas, aquelas que independem de altura, né? Mas que vão falar sobre a duração das notas. Então eu escrevi aqui no papel, que eu vou deixar anexado para vocês terem aí também. A gente já inclusive viu isso no colégio, né? As figuras rítmicas. Então a gente tem a semibreve, que é o inteiro. Ela vale 1. Lembra da nossa pizza, sabe, por semibreve? É ela. Então ela é meu inteiro. Todas as demais são. A gente tem as divisões dela. Quantas de cada uma a gente precisa para ter uma semibreve, tá? Então eu não estou falando de várias, eu tô falando de uma divisão de figuras. Ou seja, eu preciso de duas mínimas para ter uma semibreve. Eu preciso de 4 semínimas para ter uma semibreve. Eu preciso de 8 colcheias para ter uma semibreve. Preciso de 16 semicolcheias para ter uma semibreve. Preciso de 32 fusas para ter uma semibreve. Preciso de 64 semifusas para ter uma semibreve. Então, o que é o importante agora? Eu saber o nome de cada uma delas e saber quais números se relacionam com elas. Não quer dizer que a semifusa vale mais que a semibreve. Não. Quer dizer que eu preciso de mais semifusas para ter uma semibreve. É isso que a gente está falando aqui. Então, eu vou pedir para você dar um pause agora aqui no nosso vídeo. Você vai anotar isso no caderno para a gente poder ir memorizando a ordem dessas figuras, o nome dessas figuras, tá bom? Você consegue fazer isso agora? Vamos lá. Bom, depois de ter anotado isso aqui, o que a gente precisa saber? Lembrar sempre dos números. Então, por exemplo, quando tem o número 1, eu sempre vou lembrar de quem? Da semibreve. O 2, da mínima. O 4, da semínima. E assim por diante. Tá certo? Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte vai falar sobre os compassos. A fórmula de compasso, o compasso, são responsáveis por eu saber a duração efetiva daquela nota. Porque eu não pego um relógio e fico contando quantos segundos vai durar uma nota. Não é assim que a gente conta o tempo. A gente conta o tempo de acordo com as figuras. Então aqui eu fiz porque eu tô sem lousa aqui em casa, então eu escrevi assim pra gente poder ir estudando juntos. Isso também a gente já viu no colégio, a gente tá relembrando, tá bom? Então, toda vez que tiver essa barra, isso aqui se chama barra de compasso, é quando a gente tem a divisão. Então, tem uma barra de compasso, quer dizer que ali naquele compasso já tem os tempos que a gente precisa. Então, eu vou para o próximo. Então, a barra de compasso divide a música. Então, é normal, sei lá, uma orquestra tá tocando uma música, sei lá, a nona sinfonia de Beethoven. Aí o maestro fala, gente, vamos tocar a partir do compasso 32. Então os músicos já vão ali pro compasso 32, todo mundo vai começar dali.
Então, é importante saber contar isso aqui na música, tá bom? E aí a outra informação importante se refere ao quê? A fórmula de compasso. A gente já conversou que isso aqui não é uma fração, tá? Isso aqui é compasso. Então a gente fala 4 por 4, 2 por 4, 6 por 8, 12 por 8. Não é fração. Isso significa que o número de cima vai me dar a quantidade de tempos que eu preciso ter dentro de cada compasso. Nesse exemplo, eu preciso ter 4 tempos dentro de cada compasso, ok? Aqui embaixo, eu posso ter 2 tempos, 4 tempos, 3 tempos, 5 tempos, 7 tempos, tem vários. O número de baixo vai me dizer quem é a unidade rítmica. Por exemplo, o número 4 é a representação da semínima, tá? Essa daqui é uma escrita mais moderna, podia vir assim também. Então, eu sei que o número 4 representa qual figura? A semínima. Então, nessa música, a semínima é a minha unidade de tempo, de rítmico. Então, ela vai valer 1. O que isso significa? Se a semínima no 4x4 está valendo 1, eu preciso de 2 colcheias para ter uma semínima, eu preciso de 4 semicolcheias para ter uma semínima, eu preciso de 8 fusas para ter uma semínima, preciso de 16 semifusas para ter uma semínima. Por isso que eu preciso saber a ordem delas aqui. E aí para cima eu desprezo? Não. Se para baixo divide, para cima eu vou dobrar. Então a mínima vai valer 2 tempos, a semibreve vai valer 4 tempos. O que isso significa? Uma semibreve sozinha no compasso preenche os 4 tempos que a gente precisa aqui. Tá bom? Eu vou fazer uns exemplos aí vocês vão entender. Então aqui eu coloquei exemplos para a gente saber o que significa. 2 por 1, o número 2 em cima, me diz que eu preciso ter 2 tempos dentro de cada compasso. O número 1 está dizendo que a semibreve é a minha unidade rítmica, então ela vai valer 1. Vou pegar um outro exemplo aqui. 3 por 2 quer dizer que eu preciso ter 3 tempos dentro de cada compasso. E o 2, que é representado pela mínima, é quem é a minha unidade rítmica. Então a mínima vai valer 1. Para eu preencher o compasso, eu posso colocar 3 mínimas, porque cada uma está valendo 1, e aí eu completo o número de tempos que eu preciso. Outra possibilidade, 7 por 4. Quer dizer que eu preciso de 7 tempos dentro de cada compasso. E o 4, que é a semínima, é minha unidade rítmica, então ela está valendo 1. Se eu for preencher esse compasso de um jeito simples, eu preciso colocar 7 semínimas ali dentro, tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui para a gente ver que essa divisão ela pode ser mais legal, pode ser mais divertida. 2 por 4. Preciso ter 2 tempos dentro de cada compasso. E o 4, que é representado pela semínima, está valendo 1. Então, aqui, ó, 2 semínimas me dão os 2 tempos que eu preciso. A mínima vale 2, porque ela está em cima da semínima, então ela dobra o valor. 2 tempos é o que eu preciso para preencher. Aí aqui eu dividi para ficar mais divertido, ó. A colcheia está embaixo da semínima. Então, 2 colcheias me dão uma semínima, um tempo. E a semínima vale 1. 1 com 1, 2 que a gente precisa. Mas na realidade eu estou tocando 3 notas, tá percebendo? Então a divisão, eu posso tocar várias notas, mas elas precisam preencher o tempo do 2 que está aqui. Semicolcheia. 4 semicolcheias me dão um tempo de semínima, que é o que eu preciso. Então 4 semicolcheias me deu um tempo. E mais a semínima que vale 1. Então se eu fosse cantar isso ritmicamente, seria tá, 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 tá. Então, vocês perceberam que na hora de falar o compasso dividido, quanto mais tempo, mais rapidinho fica. Tá, 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 tá. E aqui, quando é um só, tá, 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 tá. Então, eu vou brincando com a divisão. Essa semana a gente vai fazer isso, brincar com a divisão da música. Eu vou deixar alguns exercícios e vocês vão dividir ele para mim.
tem uma resposta só? Não, tem várias possibilidades. E é isso que vocês vão fazer. Eu vou deixar alguns exemplos e os demais vocês vão responder para mim. Se for possível você responder isso no caderno, porque como é figura rítmica, é mais difícil de vocês me mandarem fazendo isso no computador. Então faz no caderno, mas faz de repente até com caneta para eu enxergar melhor, que às vezes fica difícil de eu enxergar. Tira uma foto bem bonitinha do seu caderno para eu enxergar tudo, que eu vou corrigir e responder vocês, cada um que fez o exercício, tá bom? E além disso, para ficar um pouco mais divertida a nossa aula e não ficar tão maçante, eu vou deixar uma música, ela é instrumental, gosto muito dela, vai estar o link aqui do YouTube, vocês vão ouvir e eu quero que vocês tentem pensar na divisão dela. Lembra sempre o seguinte, o primeiro tempo sempre é o mais forte, então num 4x4, por exemplo, vai ser tá, 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 tá. Então, o primeiro tempo sempre é o mais forte. Na bateria, isso aparece bem. Então, eu quero que você ouça e tente identificar o que é mais forte e o que é mais fraco. E aí, se você conseguir identificando as divisões dentro dela, vai ser ótimo. E aí, eu quero que você coloque na resposta da sua lição, assim, assistir o vídeo, consegui identificar, não consegui, fiquei com uma dúvida assim, o que a gente vai conversando e vamos tentando acertar isso, tá bom? Qualquer dúvida, gente, eu tô inteiramente à disposição de vocês, tá bom? Contem comigo e até semana que vem. Obrigada pela atenção. Tchau!